A paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos o nome do Senhor por estarmos aqui reunidos nessa noite. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos abençoar, falar no nosso coração e que venhamos louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Eu gostaria de ler, para começarmos o culto nesta noite, o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 7, dos versos 37 e 38. João, capítulo 7, 37 e 38. Estamos aqui para cultuar o Senhor, para render a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, e você possa voltar os seus pensamentos para a adoração do Senhor nessa noite. João, capítulo 7, diz assim no verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Amém? E ele está falando isso a respeito do Espírito Santo. Nós estamos aqui nessa noite porque entendemos que o Senhor é a nossa fonte, é o nosso manancial, é de onde nós bebemos todos os dias, é onde nós nos alimentamos e nos fortalecemos. E estamos aqui para adorá-lo. Gostaria de convidar você a ficar de pé, vamos adorar o Senhor para começarmos este culto. Aleluia, Senhor. Queremos entregar aqui o nosso amor.
Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui na presença do Senhor, louvando e adorando aquele que nos chamou para a sua glória. Nós vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, onde nós temos lido nas últimas quintas-feiras. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler a partir do versículo 15. Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém. O Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós temos falado nesse texto sobre uma visão motivadora do caminho e seus resultados. Paulo, aqui no texto, capítulo 3, nós propomos colocar aqui que Paulo nos ensina a ter uma visão motivadora. Não se trata de um ensinamento motivacional, como algumas pessoas tentam fazer, mas de uma visão motivadora, porque o cristianismo, viver para Cristo, andar no caminho que é Cristo, é algo que nos motiva. Nós temos razões, nós temos motivos para ter ânimo, não é? Ter ânimo, né, Marcos? Não estava aqui no domingo, mas sei que o Marcos pegou uma palavra nos incentivando a igreja a ter bom ânimo, a não desanimar. Então nós temos razão para isso, nós temos condição para isso, e a palavra de Deus nos dá essa visão, nos dá essa condição de a gente ser motivado, de ter bom ânimo no caminho da vida cristã. E Paulo nos mostra aqui então essa visão motivadora do caminho e os seus resultados, as suas consequências. Se caminharmos bem, nós teremos bom êxito, teremos bons frutos. Se caminharmos mal, nós teremos também as consequências. Nós falamos aqui, só recapitulando, há sempre razão para alegrar. Versículo 1, Paulo nos ensina isso: há sempre razão para alegrar. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Em segundo lugar, nós falamos do benefício da repetitividade. Paulo diz: olha, eu repito essas mesmas palavras para vocês e não me canso de repetir, porque isso é segurança, é bênção para a vida de vocês. Paulo também nos ensina aqui que na nossa caminhada nós devemos nos acautelar, nós devemos ter cuidado, nós devemos vigiar, nós devemos nos prevenir quanto aos males que encontramos na nossa caminhada. Paulo também nos diz que nós devemos pensar nas consequências de confiar em si mesmo ou confiar em Cristo. Nós devemos decidir se nós vamos confiar em nós mesmos, ou seja, na nossa carne, ou se nós confiamos em Cristo. Não dá para a gente viver as duas coisas, que muita gente tem tentado fazer: confiar em si mesmo, confiar na sua própria carne, confiar no seu próprio querer, fazer a sua própria vontade, e ao mesmo tempo diz que confia em Cristo.
Paulo também nos ensina nesta caminhada, nos dando uma visão motivadora e nos mostrando os seus resultados, que os ganhos são incomparáveis quando nós servimos a Cristo, quando nós confiamos em Cristo. E Paulo nos coloca aqui que ele rejeitou todas as coisas desse mundo, da carne, para ganhar a Cristo. Considerou essa vida, tudo que há nessa vida, como alguma coisa muito inferior, muito menor a Cristo. Não é que a vida não tem importância, porque foi Deus que criou a vida, foi Deus que nos colocou aqui para vivermos para Ele. Tudo que fazemos, tudo que temos, tudo que realizamos é importante, mas nunca teve o propósito de substituir Deus, nunca teve o propósito de estar acima do Senhor, absolutamente não. Por isso Paulo nos mostra aqui, meus irmãos, que servir a Cristo, confiar nele e olhar para a eternidade é uma coisa incomparável, é gloriosa em relação a tudo que nós podemos ter nesse mundo. Paulo também nos diz que é necessário prosseguir, seguir em frente. Paulo diz que ele segue em frente, que ele prossegue. Então nessa caminhada Paulo está dizendo assim, nós temos que seguir em frente. Olha, vamos lá, não importa o que aconteça, nós precisamos seguir em frente. Há razões para nós pararmos. Por que Paulo fala isso? Porque ele sabe que na vida a gente encontra adversidades, lutas, problemas, a gente encontra situações desanimadoras, a gente encontra adversidades, a gente encontra situações que a gente fica triste, que a gente fica angustiado, e se a gente olhar para tudo isso, a gente não segue em frente. Mas como se pode dizer assim, apesar de tudo isso, a gente precisa seguir em frente. Outra coisa que Paulo nos diz, na nossa caminhada nós devemos romper com o passado, porque romper com o passado é a força que nos impulsiona para o alvo para o qual nós fomos conquistados. Então nós devemos deixar o passado para trás. Tudo que passou, Paulo diz uma coisa fácil, que é sempre das coisas que para trás ficam, avanço para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo também nos ensina aqui, meus irmãos, Paulo nos ensina aqui que nós devemos ter unidade. Não há outro caminho a não ser andarmos em unidade, andarmos neste caminho. Paulo nos diz, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. No versículo 15 que nós lemos hoje, semana passada nós falamos sobre isso. Nós devemos ter unidade, não há outro caminho. Paulo fala, todos nós tenhamos o mesmo sentimento, tenhamos este sentimento. Se alguém pensa diferente, Deus vai te convencer, Deus vai te alcançar, Deus vai te esclarecer, porque o propósito é unidade, o propósito é estarmos juntos, o propósito é seguirmos no mesmo caminho. Nós devemos seguir no caminho tendo a motivação de andarmos juntos. Ninguém foi chamado para andar sozinho, ninguém foi chamado para viver sozinho, ninguém foi chamado para viver do seu próprio modo, ninguém. Se alguém diz que serve a Cristo e caminha sozinho, ele está equivocado. É uma pessoa que está sendo conduzida pelo seu coração enganoso, e não há nenhuma verdade no seu coração. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, orou para que eles fossem orou pela unidade da igreja. Então, quando nós olhamos para a nossa caminhada, nós devemos pensar, eu não estou aqui sozinho, eu estou caminhando com os irmãos, tem um rebanho, eu preciso estar junto com o rebanho. Eu preciso. Agora, irmãos, por que a palavra de Deus nos incentiva a isso? Porque nós facilmente nos isolamos. A palavra de Deus nos diz que quem se isola, quem se aparta, quem se separa, busca os seus próprios interesses. É mais fácil caminhar sozinho quando você busca os seus interesses. Agora, quando você está junto, você tem que ajudar e ser ajudado. Você tem que caminhar com todo mundo. Você tem que considerar o rebanho. Você tem que considerar todos. Você tem que considerar a unidade. Mas então, se eu me sinto prejudicado, eu vou buscar os meus interesses. Eu me afasto, porque aí eu vivo do meu jeito, eu vivo do meu modo, eu vivo no meu tempo, eu vivo da forma como eu entendo, eu vivo no meu ritmo, eu faço as coisas como eu penso, como eu gosto, e aí eu estou buscando os meus próprios interesses. E isso da palavra do Senhor nos ensina que não é o caminho que nós devemos seguir.
Falamos também na semana passada que a medida da proporcionalidade deve ser praticada na nossa caminhada. Paulo nos diz aqui que todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós vivemos em unidade, mas não quer dizer que nós somos iguais. A igreja é uma comunidade onde há pessoas de várias idades, de idades diferentes. Eu não vou perguntar aqui a idade, não é para constranger não, porque eu não tenho problema com isso não. Eu não tenho problema com isso não, porque tem gente que não gosta de idade, então não tem problema. Não é? A gente não gosta de falar a idade, é os velhos que não gostam de falar a idade. Aí Marco tem vergonha de falar aqui 60, 65 anos. Marco tem vergonha. Mas eu vou perguntar aqui, quem é o mais novo aqui, quem é o mais velho? Tem gente que fala, o pastor constrangeu a gente. Que constrangeu, sei o quê? Você mostra aquela identidade com aquela foto de preto e branco para todo mundo, para embarcar no ônibus, motorista do ônibus, você não quer falar a sua idade, você tem vergonha de falar a sua idade para os seus irmãos na igreja, você tem que tomar vergonha. Tem que tomar vergonha. Porque foi indiscreto e perguntou a minha idade. Você tem que crescer. Assumir sua idade, tem que crescer mesmo, amadurecer, mudar a sua cabeça. Porque eu não gosto de falar a minha idade. O pastor perguntou e me constrangeu. Aprende. Tem gente de várias idades, tem gente com escolaridades diferentes, tem gente com níveis sociais diferentes, poder aquisitivo diferente, não é? Profissões diferentes, gente com lutas diferentes, com traumas diferentes, não é? Capacidades diferentes, dons diferentes, porque a palavra de Deus nos ensina isso. E aí, nós somos uma comunidade. O que a palavra de Deus nos ensina? Apesar de sermos diferentes e estarmos andando juntos, nós devemos andar na medida da proporcionalidade. Cada um, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Cada um anda de acordo com o que já alcançou. É nossa responsabilidade a gente corresponder com aquilo que a gente recebeu, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. Então, como é que está a sua conta aí da proporcionalidade? Como é que está a sua conta aí? Você vive o que Deus tem feito na sua vida? Você vive o tanto que o Senhor te entregou, você tem correspondido? O tanto que o Senhor tem feito na sua vida, você tem correspondido? É isso que Paulo está falando. Nós andamos em comunidade, mas cada um anda na proporção do que já recebeu, na proporção do que já alcançou. Você tem andado de acordo com o que você tem recebido, o que você tem alcançado? Cada vez que nós aprendemos, cada vez que nós conhecemos, cada vez que nós vivemos mais a vida cristã, sobre nós está a responsabilidade de correspondermos com aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. É assim que nós seguimos nesse caminho e somos motivados. E o Senhor, Ele tem se dado a conhecer a nós. A palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Ele se dá a conhecer a nós. Cada vez mais nós conhecemos ao Senhor e cada vez mais nós devemos andar de acordo com o conhecimento que nós temos de Deus, de acordo com o conhecimento cristão, de acordo com o conhecimento que nós vamos adquirindo na nossa caminhada. Cada um de nós deve viver, deve andar de acordo com o que já alcançamos. Hoje eu quero colocar que Paulo ainda nos diz que nessa nossa caminhada nós somos chamados para aprender um com o outro. Eu coloquei aqui que o poder do exemplo é abençoador. Veja, irmãos, que eu tenho falado bastante sobre isso, porque a palavra do Senhor fala sobre isso em todo o tempo. A palavra do Senhor fala em todo o tempo sobre a unidade, a palavra do Senhor fala em todo o tempo do aprendizado, a palavra do Senhor fala em todo o tempo de nós aprendermos uns com os outros. E esta é uma verdade que nós encontramos recorrente na palavra do Senhor, e é necessário que a gente fale, necessário que a gente repita. E eu falo como Paulo: a mim não me pesa repetir a vocês, a mim não me pesa falar novamente a verdade da palavra do Senhor, porque isso é segurança para nós.
Isso é bênção para as nossas vidas. E já disse que as pessoas que se chateiam, as pessoas que enjoam de ouvir a palavra do Senhor, isso eu já sei, isso eu já conheço, isso aí eu já aprendi. São pessoas soberbas e que se acham perfeitas, que elas já cumprem a palavra do Senhor. Nós, eu, você, precisamos ouvir a verdade todos os dias. Precisamos ouvir a verdade todos os dias. Precisamos ouvir a verdade semana após semana. Semana após semana nós precisamos ouvir a verdade. E sim, eu preciso ouvir repetidas vezes, até o último dia de vida desse mundo eu preciso ouvir a verdade. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor nos diz aqui, Paulo diz assim no versículo 17. Paulo diz assim: irmãos, sede meus imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que Paulo está dizendo aqui? Algo muito simples e claro. Você entendeu o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: meus irmãos, olha, sede imitadores meus, me imitem, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo assim: me imitem. E tem gente aí no meio de vocês que já andam nesse padrão, que já andam segundo o modelo que tendes em nós, o modelo que eu estou falando para vocês. Observem essas pessoas. Paulo está dizendo que então, aprendam com essas pessoas, sigam o exemplo dessas pessoas, não só o meu, mas aprenda com quem está fazendo. Irmãos, nós muitas vezes deixamos de ser abençoados porque nós não conseguimos olhar à nossa volta e aprender com quem está fazendo a obra de Deus, com quem está vivendo. Aí Paulo está dizendo o que aqui? Paulo está dizendo assim: vista as roupas que eu visto, coma a comida que eu como, faça as mesmas coisas. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo me imitem nesse quesito, fale como eu falo, faça tudo que eu faço, me imitem. Não é nesse sentido, é no sentido de sirva a Cristo como eu sigo. Paulo sabia assim: eu estou nesse caminho, eu estou seguindo adiante. Paulo acabou de dizer assim: olha, eu prossigo, eu deixo as coisas para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: então me imitem. É isso que Paulo está dizendo. Não parem, não desistam, não desanimem, me imitem, façam o que eu estou fazendo, não esmoreçam na fé. Paulo não está aqui, irmãos, assumindo o lugar de Cristo. Se hoje alguém disser assim, eu chegar aqui e falar assim: irmãos, me imitem, isso pode soar como algo soberbo, como algo desequilibrado, mas depende do que estou falando. É como Paulo está dizendo: me imitem. Paulo inclusive fala aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imite, eu estou imitando a Cristo. Ou seja, Pedro usa outras palavras. Pedro diz o quê? Que nós estamos andando nos passos de Cristo. É isso que Paulo está dizendo: me imitem como eu estou imitando a Cristo. Pedro fala assim: eu estou andando nos passos de Jesus. Andando nos passos de Jesus é como aquela velha ilustração. Ele está andando na praia e deixa as suas pegadas, na areia. Já viu o menino brincando, tentando pisar na mesma pegada do pai, ainda atrás assim, na areia, aí tentando dar os passos largos, pisando. Pedro está dizendo isso. Pedro está dizendo: Jesus deixou as suas marcas, Jesus deixou o seu padrão, Jesus deixou o modelo. É o que Paulo está falando aqui. Tem um modelo de vida. Você e eu não fomos chamados para inventar um modelo, nós não fomos chamados para criar um modo de vida.
Paulo está dizendo assim: olha, existe um caminho, é esse. Você não foi chamado para viver de qualquer jeito. Então, veja como eu estou andando nesse caminho. Pode me seguir. Pode me seguir. Você já foi ajudado por alguém? Já aconteceu comigo algumas vezes. Está numa cidade, num lugar que você não conhece, e fala assim: se chegar em tal lugar, você sabe dizer. E a pessoa não só dá informação, mas diz: eu te levo lá. Já aconteceu de a pessoa entrar no carro e falar assim: me segue. E é aqui. E aí, obrigado. Aí eu sigo aquela pessoa por quê? Eu sigo aquela pessoa é porque eu gosto daquela pessoa, simplesmente, é porque eu quero andar com aquela pessoa. Não, eu sigo aquela pessoa por conta do objetivo, por conta do alvo, por conta de onde eu quero chegar. Então Paulo vai dizer assim: ó, me siga, ande nos meus passos. Eu estou aqui pisando nos passos de Cristo. Se você me seguir, você vai andar no mesmo caminho. O propósito aqui não é simplesmente imitar Paulo. Paulo não é a referência. Paulo não está se colocando aqui: eu sou o alvo. Não, o alvo é Cristo. Paulo está dizendo assim: ó, ande como eu estou andando, observai. Paulo está dizendo assim: sede meus imitadores, meus irmãos. Eu estou andando nos passos de Cristo, como Pedro disse. Me imitem como eu estou imitando a Cristo. Pisa, anda aqui, ó, me segue, que eu estou andando nos passos de Cristo. Estou andando no caminho que é Cristo. Nós todos queremos chegar no mesmo lugar, então vamos caminhar juntos na mesma direção. E com isso Paulo está dizendo sobre o poder do exemplo. O poder do exemplo é abençoador. Irmãos, eu diria que eu não quero colocar aqui em números, porque eu não tenho nenhum dado concreto para isso. Mas eu diria que muitos dos nossos desacertos seriam evitados se nós observássemos aqueles que estão seguindo o modelo, aqueles que estão fazendo de acordo com o que Cristo ensinou. Paulo está dizendo assim: vocês têm referências no meio de vocês. Mas o que nos impede de fazer isso? O que nos impede de olhar para o outro e falar assim: vou aprender com esse, vou andar igual o fulano está andando, vou fazer como o fulano está fazendo? O que nos impede? Soberba, orgulho, disputa, rivalidade. Porque a gente precisa de humildade. A gente precisa ter comunhão, abertura, para estarmos com o outro e aprendermos com o outro. Dizer como você faz, como que você vive, ou caminhar junto e observar. Olha como fulano está vivendo, olha como fulano tem feito, olha como ele vive a vida cristã, olha como fulano lida com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as tentações, com o pecado. Olha como fulano lida com isso. Porque, irmãos, como nós temos falado, não existe crente premiado que não passa por lutas, que não passa por dificuldades. Mas existem muitos crentes que olham à sua volta e veem crentes que estão seguindo o modelo, que estão olhando para o alvo que é Cristo, estão andando nesse mesmo caminho, andando nessa mesma pegada. Aí a gente acha que aquilo é uma coisa natural. A gente acha que aquilo é alguma coisa que a pessoa faz por naturalidade, sem dificuldade.
sem renúncia. Faz porque fulano é forte. Fulano é assim, é porque ele é forte. Fulano é assim porque ele nunca teve problema. Fulano é assim porque nunca passou por dificuldade nenhuma. Já viu gente quando você vai conversar, e aí ela vira e solta na sua casa assim, você não entende, você nunca passou por isso, você nunca passou por essa dificuldade, você não sabe o que é isso, você não sabe o que é aquilo. Essas pessoas estão dizendo, sabe o quê? Só eu que sei o que é sofrer, só eu que sei o que é problema, só eu que sei o que é dificuldade, só eu que sei o que é enfrentar o pecado, só eu que sei o que é resistir à tentação, só eu, você não sabe. Ou seja, não venha me falar porque você não conhece. Ou seja, você tem a sua vida bonitinha, boazinha, porque você deu sorte, é porque você é mais forte, é porque você não, a vida não trouxe para você os mesmos problemas que trouxe para mim. Pode ser verdade, os mesmos problemas não, mas trouxe outros. De modo que o que eu quero dizer é que não tem gente especial ou mais agraciada que enfrenta o que leva a vida com mais facilidade. Não existe essa pessoa. Mas por outro lado existem pessoas que pensam que e aí isso impede de as pessoas aprenderem. A pessoa olha para outra e fala assim, não, mas fulano ali tem uma vida boa, uma vida equilibrada. Fulano acerta nisso aqui. Mas é porque é obra do acaso. Isto não é verdade. Põe de uma vez por todas na sua cabeça isso. Isto não é verdade. Você não sabe, você não conhece. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas batalhas, todo mundo tem seus enfrentamentos, todo mundo sofre tentações, todo mundo enfrenta o pecado, enfrenta o mundo, todos nós. E aí quando você olha para o outro, aí você acha que o outro está vivendo tranquilo, que ele não enfrenta nenhuma dificuldade. É a mesma coisa as pessoas fazem, mas eu não tenho tempo. É todo mundo que serve a Deus, é gente com tempo que está sobrando, é assim. Não é isso que eu quis dizer, não é isso mesmo que você quis dizer. É isso mesmo que você quis dizer, que quem serve a Deus, eu não tenho tempo. Então você está dizendo que quem serve a Deus é gente que tem tempo de sobra, é gente que não trabalha, é gente assim. Enquanto a verdade de quem serve a Deus é gente que renuncia, é gente que se organiza, é gente que prioriza, não é gente que se embaraça, não é gente que vive inventando desculpa, não é gente que vive justificando os seus erros. E isso nos impede de aprender com um exemplo do outro, porque a gente acha que aquela pessoa está acertando por acaso. Quem é que está acertando por acaso aí? Tem alguma coisa boa na sua vida por acaso? Por acaso. Fala assim, eu fui vivendo aí e tal, e por acaso a coisa foi dando certo. Por acaso a coisa foi fluindo. Eu não fiz nada, nem percebi. Não acontece. Não acontece. Tudo que deu certo na sua vida, tudo que você colheu, tudo que você alcançou, tudo que você realizou, foi com dedicação, foi com esforço, foi pensando, foi trabalhando, ou não foi? Foi. Tudo que você realizou, todas as vezes que você vem para o culto, tudo que você realiza na igreja, tudo que você faz para Cristo, é com renúncia, é com esforço, é com trabalho, é com dedicação. Aí vem o outro de lá e não aprende, porque acha que isso acontece porque você é um super abençoado, que faz isso naturalmente, faz porque faz, sei lá, não tem uma resposta. Então essa pessoa se fecha para aprender, acha que é por acaso. Não tem ninguém sendo abençoado por acaso. Não tem ninguém prosperando por acaso. Não tem ninguém andando nos passos de Jesus por acaso. Não tem ninguém fazendo isso aqui que Paulo está falando.
esquecendo das coisas que para trás, fica avançando. Mas que é diante deles caminho por acaso, naturalmente. Aí vai chegar naquele dia, Jesus vai perguntar: como você chegou aqui? Eu não sei, eu fui andando aí e cheguei aqui, fui vivendo assim. Nunca pensei que eu ia chegar aqui, nunca imaginei, nunca imaginei, nunca pensei, nunca trabalhei, nunca fiz nada para chegar aqui. Eu simplesmente fui caminhando, fui vivendo, fui deixando a vida me levar. Fui cantando uma música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida me leva eu. E a vida foi me levando e eu cheguei aqui, no dia de Cristo. Não sei o que é que eu fiz, não sei o que eu realizei. Eu não estou falando aqui da graça. Todos nós vamos chegar lá e falar assim: eu não mereci estar aqui. Não é um mérito meu. Veja bem, eu não cheguei aqui por mérito meu, mas eu sei o caminho que eu segui. Eu cheguei aqui porque Cristo me ensinou, Ele deixou as pegadas, eu andei nos passos dele. Eu me dediquei porque Ele me capacitou, eu trabalhei porque Ele me fortaleceu. Eu renunciei porque Ele me ensinou a renunciar. Ele me ensinou os valores eternos. Por isso que eu fiz, pela graça dele. Mas a graça não nos isenta de servir, de caminhar, de trabalhar, de fazer. Nós precisamos olhar para quem está fazendo. Nós precisamos. Ninguém está vivendo por acaso e deixando a vida levar e está colhendo bons frutos. Ninguém. Nunca vi ninguém viver aleatoriamente, irresponsavelmente, sem pensar nas consequências. Então aqui a nossa proposta é uma visão motivadora do caminho e suas consequências. Ninguém que vive assim, de qualquer jeito, tem bons resultados. Em nada, meus irmãos. Basta você olhar aí a vida. Basta você olhar. Aí, Wagner, lá na sua loja você faz conta? Faz conta lá? Para quê? Deixa lá, moço. Vai vendendo, comprando bacana. Não precisa fazer conta, não. Não precisa fazer conta, não. Contar dinheiro, ver, olhar a data. Vai deixando a coisa levar, acontecer. E ver onde é que isso vai dar. Faz isso. Faz? Vai fazer assim? Faz não. Você sabe que se você viver assim, você tem seu negócio. E aí você fala assim: eu vou comprando aí, e vou vendendo, e o dinheiro que entrou vai gastando, e vai no que der. Deixa a coisa correr solta, livre, porque nós somos livres. Deixa a coisa ir fluindo. Vai, para você ver onde é que vai dar. Você já sabe que você faz isso? Você faz isso lá no seu negócio? Não faz. Ninguém é tolo para fazer essas coisas. Mas a gente faz isso com a vida em outros aspectos. Não é? Quando se trata de uma coisa material, dinheiro, a gente não é desse. A gente logo calcula, põe uma calculadora e tal, e vê pessoas responsáveis. Pessoas responsáveis, calcula e tal, pensa e vê como é que a coisa está, como é que não está, o que pode cada passo, não é? O que vendeu, o que tem para pagar, o que é lucro, o que não é, se quer crescer, se não quer crescer, como que faz, como que não faz, e vai. Aí vem assim, todo mundo que tem negócio é assim, todo mundo trabalha é assim, não é? Você quer ter uma vida financeira responsável, você pensa, você não deixa a coisa correr solta, mas em outros aspectos da vida a gente larga correr solta. A gente deixa para ver onde é que vai dar. O que Paulo está falando aqui é que a gente precisa aprender com o exemplo. Aprender com os outros. Paulo está dizendo assim: olha, aprenda comigo e aprenda com as pessoas que já estão aprendendo. Tem gente aí que já está fazendo, já está seguindo o modelo, viu? Paulo está dizendo isso, tem gente aí. Então vocês não só olhem para mim, mas olhem para essas pessoas também, porque nós estamos caminhando no caminho que é Cristo, olhando para Ele. Aprenda. Não
Não acha que vai viver de qualquer jeito, vai dar certo, não. Isso não funciona no casamento, isso não funciona com os filhos, isso não funciona na vida financeira, isso não funciona na saúde, isso não funciona no trabalho, isso não funciona na igreja, isso não funciona na escola, isso não funciona nem nas amizades. Ai, meu amigo, mas leva a amizade de qualquer jeito para mim. Logo, a amizade está desfeita. Vai. Leva de qualquer jeito. Então o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que nós precisamos aprender. E você sabe, não há nada que a gente deixe a coisa por isso que vai funcionar bem, que a gente vai ser abençoado. Não há absolutamente nada. O poder do exemplo é abençoador. Começa a garimpar na igreja, na família, na vizinhança, com as pessoas à sua volta. Quem é que está vivendo a vida responsavelmente? Quem é que está vivendo a vida abençoadoramente? Quem é que está fazendo as coisas corretamente? Quem está fazendo? Vou observar, como Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui: observai os que andam seguindo o modelo, de acordo com o modelo. Ah, mas eu vou andar do meu jeito. Esse não é o propósito do caminho. Lá em Hebreus, no capítulo 12, o autor dos Hebreus nos diz que nós somos chamados para corrermos a carreira, o caminho que nos foi proposto. A carreira que nos foi proposta. Entendeu? Vocês já assistiram aquelas provas, né? Maratona, corrida, já assistiram? Aí a pessoa fala assim: não, eu não vou andar aqui nessa raia, não, eu vou fazer outro caminho para mim. Eu combinei com alguém de colocar assim o ponto de chegada ali para mim, é antes, né? Lá é onde todo mundo chega. Não tem aquela faixa de chegada assim, aquele ponto de chegada, aquela linha de chegada. Aí você, não, lá essa linha de chegada lá é onde todo mundo chega. O meu eu quero para cá, quero antes, eu quero chegar primeiro que todo mundo. Dá certo? Funciona? Não funciona nem em brincadeira de menino. Entendeu? Não funciona nem em brincadeira de menino, e dirá na vida. Então tem um modelo, tem uma carreira que nos está proposta. Não adianta você falar assim: não preciso seguir exemplo de ninguém, não preciso aprender com ninguém, não preciso caminhar junto com ninguém, porque eu tenho minha própria caminhada, eu tenho minha própria carreira, eu tenho meu próprio propósito, meu próprio modelo, eu ando de acordo com aquilo que eu sei, aquilo que eu penso. Cuidado. Você não está no caminho. Você não está andando bem no caminho. Entendeu? Isso não quer dizer, irmãos, que a gente vai ficar aqui, né, atordoado, olhando para a vida de todo mundo, fuçando a vida de todo mundo. Não é isso, não. Naturalmente a gente vai andando, vai vivendo e a gente vai aprendendo. Como tenho ensinado tantas vezes, não custa nada você pedir informação para os outros, não custa nada você perguntar para quem sabe mais que você. Sobretudo, não custa nada. Quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais ajuda você tem, decisões mais sábias você vai tomar. Não tenha a menor dúvida disso. E a gente vai aprendendo com o outro. Tudo que a gente precisa, que o outro sabe, que o outro tem informação, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, e a gente vai buscando informação. Não é? A gente faz isso com advogado, faz isso com médico, faz isso com qualquer outro profissional que a gente não domina essa área. Porque eu acho que quando você vai no médico, você vai por quê? Porque você não é médico.
Porque você não tem o conhecimento que o médico estudou, não tem. E aí você vai lá e se consulta. A consulta é assim, vou consultar o médico, vou ver com ele, falar para ele o meu problema, falar para ele o que eu tenho, e aí ele vai passar o conhecimento dele para mim, vai me orientar, vai me ajudar. Entendeu? No padrão que ele sabe. Aí quando se trata da saúde da gente, a gente é mais esperto um pouco. Se bem que tem gente que não cuida, né? Mas o exemplo é válido. E no dia a dia nós precisamos fazer assim também. Consultar as pessoas. Como é que você faz? Como é que você vive? Como é que é? Isso assim, assim, assim. Como é que é isso mesmo? Entendemos? É conversando. Um dia eu encontrei um irmão, aí no supermercado, comecei a bater um papo com ele. Eu falei, e aí? Como é que você está? Bem e tal? E a construção, como é que está? Está indo e tal, assim, assim, assim. Começou a falar, está construindo a casa. É assim, 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 conversando ali. E agora está na parte assim, vou precisar fazer agora a parte elétrica e tal. A fio está muito caro. Falei, olha, eu tenho irmão que ele compra fio mais barato. Ele compra de um distribuidor. Ele trabalha com construção e compra mais barato. Se você quiser, eu vou ver com ele se não consegue comprar direto com ele. Você quer? Quero. Aqui está de tanto. Não sei que tal lugar está de tanto. Comecei com o meu irmão, na situação essa aqui, que eu dei com o irmão assim, como foi? Tem algum problema em comprar? Não. Vou passar para você aí, vou fazer um orçamento e passar. Aí passei para o irmão. Então era assim, 30%, 40% mais barato. Passei para o irmão, aqui ó, orçamento aqui, esse valor. Não, pastor, quero, pede para mim esse, passou a lista. Entendeu? Mas só vende os rolos do fio, né? Pede esse. Eu pedi, está aqui ó, o orçamento, me passou o Pix, eu paguei. Passei lá que meu irmão pagou. Ou seja, numa conversa a gente compartilha. Entendemos? Eu não vendo fio, não sou construtor, não tenho comércio, mas de repente o conhecimento que eu tenho, sabia que lá meu irmão me falou tal, eu compro fio mais barato, assim, tal. Aí eu falei assim, ó, quem sabe? Eu não prometi, eu falei, eu vou ver com o meu irmão. Se não tiver nenhum problema, você compra mais barato. É uma grande coisa, não se trata do valor. Não se trata do valor, podia ser uma coisa muito maior, podia ser uma coisa muito mais importante. É a questão da comunhão, de nós conversarmos, de nós nos importarmos, de nós nos abrirmos. E a gente troca uma ideia, a gente fala, olha isso, aquilo outro e tal. E de repente, numa simples conversa, a gente está absorvendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, sendo abençoado de alguma maneira. Quantas vezes você já ouviu alguma pessoa falar assim, puxa, se eu soubesse que você estava precisando, se eu soubesse que você gostava disso, entendeu? Ou se eu soubesse que você gostava dessa fruta, eu nem estava perdendo. Dei tocado de gente. Se soubesse que você gostava, mas não sabe, não conhece, não tem entrosamento, não tem comunhão, entendeu? E aí eu estou falando que é a fruta, coisa simples. Mas quantas vezes a gente não sabe? Quantas vezes a gente não percebe as situações à nossa volta e que nós poderíamos aprender, nós poderíamos ensinar, nós poderíamos abençoar e sermos abençoados. Na nossa caminhada, nós devemos seguir o exemplo que Paulo está nos ensinando. Olharmos, observarmos o modelo uns dos outros, em tudo o que for possível, tudo que for bom, sobretudo nas práticas cristãs essenciais para a nossa caminhada.
Nada de eu vivo ao meu jeito, eu vivo ao meu estilo, porque isto não é bíblico. Amém? Nós vamos ficar por aqui, a gente continua, a gente prossegue, e que a gente viva conforme a palavra do Senhor está nos ensinando aqui, que a gente viva, diante, de acordo com o que a gente tem alcançado. Nós temos recebido, nós temos aprendido na nossa caminhada. Então, andemos de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado. Aprendamos. Os exemplos estão aí. Os exemplos da palavra de Deus, os exemplos das pessoas que praticam, das pessoas que vivem. Vamos orar. Pedir ao Senhor que nós sejamos pessoas sábias, que tanto aprendam com os outros, como também estejam dispostas e disponíveis a ensinar, a abençoar. Eu quero muito ser abençoado pela vida das pessoas. Aliás, isso é bom, eu faço muito isso. Se é alguma coisa que eu posso tomar informação com alguém, eu tomo a informação. Eu busco conhecimento. Eu peço que me socorra. Eu peço que me ensine. Eu peço que me mostre. Eu peço que me... Seguramente. E quero ser a pessoa que também se prontifica a abençoar. Vamos orar. Se põe de pé no seu lugar. Fale com o Senhor nesse momento. A minha oração é para que o Senhor, Ele nos abra os olhos e faça nos ver o que nós estamos perdendo à nossa volta, de aprendizado, do exemplo, para que a gente vá bem. Amém? Talvez você esteja em alguma dificuldade, em algum problema, e que a solução está próxima. A solução está à sua próxima, não é que está perto de chegar, não. Entendeu? Falta pouco tempo para chegar, não. Está em sua volta, está em seu entorno, e você não está alcançando, você não está vendo, você não está observando. Então, a minha oração é que o Senhor abra os meus olhos, abra os nossos olhos, faça-nos enxergar, faça-nos perceber aquilo que possivelmente a gente está perdendo em aprender com a vida das pessoas à nossa volta. Amém? Que o propósito de todos nós é servir a Cristo. Oremos. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. Obrigado por nos ensinar. O Senhor nos deixou os passos, Jesus, para que nós seguíssemos. Nós queremos andar nos teus passos. Nós queremos andar nos passos do Senhor, aprendendo com o Senhor, aprendendo com a tua palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. E há tantas pessoas, ó Deus, que têm se empenhado, têm trabalhado, há tantas pessoas que têm, ó Deus, tido êxito, Senhor, na caminhada, em vários aspectos, Senhor. Algumas, Senhor, algumas mais avançadas numa área, outras mais maduras em outras áreas, e nós, ó Deus, temos tudo isso à nossa volta, e eu peço ao Senhor, que o Senhor nos dê, ó Deus, discernimento, abra-nos os olhos para vermos, para enxergarmos, para entendermos, para absorvermos, ó Deus, todo bom exemplo, ó Deus, que está à nossa volta, de pessoas que servem a Cristo, pessoas que lutam, que batalham, pessoas que têm bom êxito, Senhor, na caminhada, Senhor. Eu quero, Senhor, ser motivado por pessoas assim. Eu quero, Senhor, na medida do possível, motivar pessoas assim, ó Deus. Cada um de nós, ó Deus, conforme temos alcançado, conforme cada um, ó Deus, já alcançou diante do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos. Abre os nossos olhos e faça-nos ver, Senhor. Desperta-nos. Que cada um aqui, Senhor, se desperte para isso. Que cada um aqui, ó Deus, tenha, ó Deus, coragem para olhar à sua volta e aprender com os exemplos, para que na unidade a gente caminhe abençoando e sendo abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Enquanto os irmãos do louvor nos conduzem no cântico do louvor ao Senhor, você que trouxe a sua contribuição, entregue com gratidão, com honra, com alegria diante do Senhor, nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Aleluia.
Irmãos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse dia, por esse culto. E eu quero orar especialmente por Yasmin, que está aniversariando hoje. Se ela quiser vir aqui à frente, ou se não, se quiser pode vir, senão vamos orar assim mesmo. Amém? Não tem problema não. Vamos orar, vamos agradecer e pedir a bênção. A Aninha está aniversariando hoje também. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo toda a bênção do Senhor sobre a vida destas irmãs, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, graças te damos por esse dia. Obrigado a Deus por estarmos aqui. Ó Deus, de um modo especial nós queremos agradecer pela vida de Yasmin, pela vida de Aninha. O Senhor, ó Deus, derrame bênçãos sem medidas sobre a vida delas, dando a Deus sempre graça, derramando a Deus sempre a alegria do Senhor, o teu amor, ó Deus. Capacita-as, ó Deus, a cada dia, para que elas, ó Deus, cresçam em tudo na vida, servindo ao Senhor, honrando e adorando ao Senhor em tudo. Nós a abençoamos, livra-as, ó Deus, de todo mal, dá-lhes, ó Deus, saúde, e que elas tenham bom êxito, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem preparado, ó Deus, para a vida delas. Nós a abençoamos, em nome de Jesus. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre todos nós aqui, sobre as nossas famílias. Nós agradecidos estamos ao Senhor, podemos estar juntos aqui cultuando a Ti. O culto é para o Senhor, a adoração é somente para o Senhor. Seja engrandecido, seja, ó Deus, adorado através das nossas vidas, pois este é o nosso propósito. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Muito obrigado, que a tua bênção esteja sobre todos nós, o teu amor, a tua paz, a alegria do Senhor, o teu perdão, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.